o lago de fogo, antes, durante o milênio e finalmente no novo céu e na nova terra. Parte 1 de 5. Vamos falar sobre a Geena da antiga Jerusalém no seu sentido figurado. Geena era o nome usado no tempo de Jesus em referência ao vale de Inom. Está registrado em Neemias 11:30, segundo o livro dos Reis 23:10. Foi um local ou um vale localizado ao sul de Jerusalém e que desde o ano 638 a.C. havia se tornado um imenso depósito de lixo, onde se incinerava todos os tipos de lixo, incluindo carcaças de animais e criminosos executados. Para consumir todo o lixo e evitar o mau cheiro, o fogo era mantido aceso continuamente, inclusive com enxofre. Nada escapava da destruição da Geena. Mesmo os cadáveres não atingidos pelo fogo eram devorados pelos vermes até restarem apenas os ossos. Segundo o livro dos Reis 23:4. Também o rei mandou que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron. Jerusalém tinha esse campo, chamado Campo de Cedron, que servia como lixão da cidade. Agora Jeremias 7, 31 e 33. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também era um lugar onde alguns judeus sacrificavam seus filhos a esse deus chamado Moloque. Nessa figura a gente vê esta imagem onde representa o grande lixão da cidade. E Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna. Inom era a antiga divindade cananeia da lamentação, do choro, da destruição. Nesse lugar, alguns judeus rebeldes e idólatras sacrificavam seus filhos dentro dessa imagem aí, chamada Moloque, que era um tipo de deus oco por dentro, onde se colocava um tipo de forno, uma imagem em forma de forno, onde se colocava os recém-nascidos para sacrificar a Moloque. A palavra inferno, que em grego é Hades e em hebraico é Sheol, que é o mundo dos mortos, no nosso contexto é usada de forma errada, como sendo o lago de fogo. Entretanto, o inferno, também chamado de Sheol ou Hades, será lançado dentro do lago de fogo. Portanto, o lago de fogo é outro tipo de inferno. É o inferno de fogo ou Geena de fogo, não é o próprio inferno, uma região de mortos. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o além, que é o Hades, que é o inferno, a região de mortos. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, que é o Hades ou o Sheol, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 13 e 14. No inferno, desce a alma e o espírito. No lago de fogo, é lançado o espírito, a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou seja, na Geena, tanto a alma como o corpo. Agora Mateus 18, 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno. Mas esse inferno aí é Geena de fogo. Porque no inferno, quando as pessoas morrem sem Cristo, elas descem lá o seu espírito junto com a sua alma. Porque lá é lugar de espíritos. Mas na Geena é lugar de corpo, alma e espírito. É o homem todo, depois da ressurreição dos mortos, que será lançado dentro do lago de fogo. Geena, em outras versões bíblicas, é tradicionalmente traduzida por inferno. Assim, quando lemos a palavra inferno nesses versículos, na realidade trata-se do termo Geena. Por exemplo, Mateus 5:22 diz: estará sujeito ao julgamento do sinédrio aquele que chamar o seu irmão de cretino. Terá que responder na Geena de fogo. Outra versão, será réu do fogo do inferno. Mateus 5:29, em outra versão, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a Geena. Ou em outra versão, seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Então veja que sempre há essa contradição entre a palavra inferno, que ora significa geena, ora significa o próprio inferno, a região de mortos. Mas, na verdade, quando se diz que vai lançar o corpo inteiro, espiritual em corpo, é a geena. Quando é apenas a morte, o espírito vai sofrer no inferno como um lugar temporário, intermediário entre a condenação no inferno e a última condenação no lago de fogo. É então no inferno o espírito com a alma e no lago de fogo o espírito, a alma e o corpo. Esse versículo fala de um olho, uma mão e um pé que fazem tropeçar. Quer dizer, um olho, uma mão ou um pé causaria tropeço e o outro não. Diz também sobre um verme que não morre. São as podridões, é a distância, é o desprezo ali dentro. Alguns entendem que esse verme pode ser a consciência, a culpa, a condenação consciente de que está ali porque mereceu. Precisamos identificar o que é o corpo e o que é a alma, e o que significa matar o corpo, e entender perfeitamente que destruir é eliminar para sempre. Observe que Jesus diferencia entre o ato do homem de matar e o ato de Deus de destruir. E este último é o que a geena simboliza. Na geena, os maus não são mortos, mas que sofrendo eternamente serão absoluta e irrevogavelmente destruídos. Porque ser destruído na eternidade significa existência que não conta mais, ainda que vive no lago de fogo, onde seu tormento sobe para todos sempre. Quando Jesus falou da geena, aqueles que o ouviam sabiam muito bem a que ele estava se referindo, precisamente porque estavam familiarizados com aquele lugar. De modo que, quando ouviram Jesus citar a geena, reproduziram em suas mentes a imagem daquele enorme lixão, onde tudo terminava destruído pela ação do fogo e dos vermes. Jesus usou a palavra geena e não inferno para indicar onde os maus são atormentados, não em alguma região subterrânea, mas a respeito do depósito de lixo de Jerusalém, o lugar onde todo o lixo era queimado. Esse lixão, chamado de geena, deixou de existir há muito tempo. Suas chamas se apagaram, mas esse lugar foi usado como uma representação da geena eterna, como o destino final e literal dos maus. Tudo o que era lançado na geena era matéria sem vida. Ninguém jamais foi lançado lá vivo para ser queimado. Todos os corpos estavam mortos. Por isso, representativamente, também os ímpios vão ser lançados mortos. Ou seja, na ressurreição dos mortos, eles não receberão vida, mas o dano da segunda morte. Esse lugar representava uma condição de pessoas mortas eternamente no meio do fogo. Os judeus sabiam e podiam entender o que era a geena. Apenas a eles se falou sobre a geena. Mateus 10 e 28 identifica a função da geena. O significado de geena encontra-se apenas nas palavras de Mateus 10, 28. Ali Jesus nos diz para temer aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Sendo assim, Jesus falou da geena em sentido metafórico para representar a destruição completa, pois este era o efeito visível em tudo que era lançado naquele grande depósito de lixo. E foi assim que todos os ouvintes de Jesus entenderam. É o único versículo que ele escreve a função da geena, destruição da alma e do corpo. Todos os demais versículos limitam-se a advertir os maus quanto a serem lançados lá. O lago de fogo, antes, durante o milênio e finalmente no novo céu e na nova terra, parte 2 de 5. Vamos falar agora o que é o lago de fogo, no seu sentido literal. O lago de fogo, como se diz, é o tanque ou como um tanque de metal de uma cirurgia, de uma siderúrgica. Os pecadores vão ser lançados para dentro dele e nadarão no fogo. É o lugar da condenação dos mortos perdidos 1007 anos depois do trono branco, 7 anos depois da tribulação e 1000 anos depois do milênio. O inferno é uma masmorra no centro da terra. Queima uma única chama. Não há um fogaréu aceso lá embaixo, mas é uma única chama como cela para cada pessoa individualmente que foi lançada lá. No lago de fogo, os pecadores vão nadar no fogo, porque é uma fornalha. Lucas 16, 24. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado no singular. E para quem está falando? Chama.
Então havia uma chama que servia de cela e de tormento psicológico para o rico. Também será um castigo para a audição, blasfêmias, gritos, ameaças. O filho vai falar para o pai: velho maldito. O pai vai subindo por uma labareda e o filho por outra e dirá: velho maldito, apanha, sofre, queime-se. Porque eras um ladrão e me ensinaste a ser ladrão, e por tua culpa estou condenado. Ah, agora queime-se. Esta é uma fala do Dr. Salles, do ano 2000, quando assistimos um dos seus vídeos sobre o Lago de Fogo. Isso acontecerá dentro do Lago de Fogo como um castigo para a audição. Também será um castigo para o corpo. Mesmo dormindo na melhor cama, não conseguimos amanhecer sem ter revirado pelo menos um pouco. Imagine dentro de um lago de fogo. Mateus 22:13. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Também será um castigo para a psique humana. O tormento mental das lembranças. O psique humano. Apocalipse 20, 10 a 15. O diabo, a besta, o falso profeta, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adultos, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Mateus 13, 41 e 42. Os que praticam a iniquidade e lançar alusão na fornalha de fogo. O lago de fogo antes, durante o milênio e finalmente no novo céu e na nova terra. Vamos falar sobre o lago de fogo minutos antes da instauração do milênio, que será 45 dias depois do Armagedon. Ou seja, 1260 dias é o final da grande tribulação. 1290 dias são 30 dias depois do arrebatamento e a volta de Jesus com a igreja dos ares, que dá 30 dias a mais. E depois do Armagedon, que é a volta de Jesus, até o começo da instauração do milênio, dá 1335 dias, ou seja, 45 dias a mais depois do Armagedon. Daniel 12, 7. Bem-aventurado quem chega a 1290 dias. Versículo 11. Bem-aventurado quem chega a 1335 dias. Então aqui, essa parte 3 de 5, a besta e o falso profeta serão os primeiros a ser lançados vivos no lago de fogo, minutos antes do início do milênio, porque não passarão pelo juízo do grande trono branco no final dos 1335 dias, ou 75 dias depois do arrebatamento. A besta que sobe do mar, ou seja, das multidões, é o anticristo, é o oitavo rei. Apocalipse 20, versículo 10. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então o anticristo, ele é a primeira besta, ou seja, é um homem, será lançado vivo no lago de fogo. É das nações, dos mares, porque provém desse mar. Apocalipse 13, 1. Em toda a segunda metade da 70ª semana de Daniel será adorado, mas adorado como Satanás, que será o dragão vermelho, como se fora Deus. E a besta que sobe da terra é o falso profeta Elias, sobe da terra de Israel. Apocalipse 20, versículo 11. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Esse é o falso profeta, a segunda besta. É um homem, será lançado vivo no lago de fogo. É judeu, que provém da terra de Israel. Em toda a segunda metade da 70ª semana de Daniel, operava sinais e milagres e fazia com que os homens fossem convencidos de que ele era Elias, que haveria de voltar. E os fez adorar o anticristo, Satanás, o dragão vermelho, como se fora Deus. A besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta Elias, são lançados vivos no lago de fogo porque são 2 homens e não são 2 seres espirituais. Por isso diz que Satanás e seus anjos que serão apenas lançados no fogo, não diz que serão lançados vivos. Satanás e seus anjos serão apenas lançados, mas homens serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás será lançado no lago de fogo no final do milênio, após Gog e Magog, e não passará pelo julgamento do trono branco. Apocalipse 12, 3. Eis uma grande
eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, o acusador dos irmãos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a terra, sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Então o diabo e os seus anjos são lançados. Os homens são lançados vivos, ele apenas é lançado. E ele será lançado no final do milênio. A besta e o falso profeta vai ser lançado ao início do milênio. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. É dia e noite porque esse lago de fogo vai estar na terra santa e não dentro da cidade santa, porque na cidade santa não entra nada que contamina. O julgamento de Satanás aconteceu quando Cristo foi glorificado na terra, porque aceitou ser enviado para morrer pelos pecadores. Por isso que ele não vai ser julgado no trono branco, ele já foi julgado quando Jesus se manifestou na terra. João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter havido um trovão. Outro dizia: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aqui, Satanás foi julgado, mas não sentenciado. Agora, Mateus 8, 29. Eles que gritaram, dizendo: que temos nós contigo, filho de Davi, ou filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Satanás tinha consciência que já havia sido julgado, mas ainda não sentenciado. Os demônios só serão julgados no grande trono branco, pela igreja. Apocalipse 20, versículo 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Versículo 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Mas não foi aqui dito que os demônios foram juntos. Eles serão jogados no lago de fogo, depois que a igreja julgar. 1 Coríntios capítulo 7. A igreja julgará o mundo e julgará os anjos caídos. Isso vai ser junto a Jesus no grande trono branco. Os demônios serão lançados no lago de fogo após serem julgados pela igreja no julgamento do trono branco. 1 Coríntios 6, 7. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo antes, durante o milênio e finalmente no novo céu e na nova terra. Parte 4 de 5. Vamos falar sobre o lago de fogo no milênio. Nessa imagem você está vendo aí a imagem de um mapa da Terra Santa de hoje. E justamente na terra de Edom está o lago de fogo e enxofre. Capítulo 66 e 24 de Isaías. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, no milênio, muitas nações, quando passarem na terra de Edom, verá que ali a terra virou só piche e destruição, e os cadáveres dos homens que morreram na grande tribulação, no Armagedon, serão vistos esses cadáveres ali por todos que passaram de longe, porque verá uma grande chama subindo bem ali diante dos olhos deles, na cidade, na Terra Santa, no caso, no milênio. O lago de fogo será a terra de Edom. A terra de Edom está amaldiçoada. Para sempre será a morada de todo aquele com quem o Senhor está irado. Malaquias 1, de 3 a 5. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança ao chacal do deserto. Ainda que Edom diga: arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Eles edificarão, eu porém demolirei. E lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: engrandecido é o Senhor, ainda além dos termos de Israel. Então o Lago de Fogo será a cidade dos Edomitas, a região dos Edomitas, porque é uma região que foi condenada por Deus, amaldiçoada por Deus. Todo Edomita não terá mais oportunidade de se arrepender. Por que isso? Porque lá no começo, quando Israel estava passando, saindo do Mar Vermelho, eles precisavam de passar pela região de Edom e os edomitas não deram passagem. E aquilo serviu de ira para Deus, a ponto de condenar essa nação. Quando lemos o livro de Abacuque, ali está também esses edomitas morando em cidades de pedra, achando que são tão protegidos por causa da cidade que é construída nas pedras. Mas Deus dá uma sentença a eles, dizendo que ainda assim, morando em pedras, Deus destruiria as suas casas. E aqui nesse versículo de Malaquias está dizendo que na cidade eles tentarão edificar no milênio, reedificar suas cidades, mas Deus a destruirá completamente. E essa cidade será como que um lago grande de piche. Isaías 34, de 9 a 17. E os ribeiros de Edom transformar-se-ão em piche, e o seu solo em enxofre, e a sua terra tornar-se-á em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada. Pelo século dos séculos ninguém passará por ela, mas o pelicano e o ouriço a possuirão, a coruja e o corvo nela habitarão, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma, e crescerão espinhos nos seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, um sítio para avestruzes. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilite pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Ali fará a coruja o seu ninho, e porá os seus ovos, e aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali se ajuntarão os abutres, cada fêmea com o seu companheiro. Então a região dos Edomitas será um lugar de destruição e de maldição. Jeremias 49, 13, 17, 18 e 33. Bósra, que é Edom, servirá de objeto de espanto, de opróbrio, de ruína, de maldição. E todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. E Edom se tornará um objeto de espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na subversão de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, e o Senhor não habitará ninguém ali, nem peregrinará nela filho de homem. Assim Azor se tornará em morada de chacais, em desolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. Esse lugar será o primeiro que Jesus vai passar quando descer para o Armagedon. Primeiro ele não desce diretamente ao Armagedon, ele passa pela essa região de Bósra, passa em Edom para destruir esses edomitas. Isaías 63, de 1 a 6. Quem é esse que vem de Edom, de Bósra, com vestiduras tintas de escarlate? Esse que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. O lago de fogo antes, durante o milênio e finalmente no novo céu e na nova terra. Parte 5 de 5. Agora é o lago de fogo como a última condenação para os perdidos, desde Adão até esse dia. Apocalipse 20, versículos 15. Se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui é o lago de fogo queimando na nova terra diante dos anjos e do Cordeiro. Apocalipse 18, de 1 a 3. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, e ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, a representação da cidade de Edom e, consequentemente, de todos os adoradores da besta e nações desobedientes ao Senhor. E se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável.
Isaías 34, 11 a 17. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Agora todos foram lançados, espiritual e corpo, dentro do lago de fogo. Mateus 22, 13. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, trevas exteriores, lugar em que ninguém vai, será um lugar dentro da cidade santa, dentro da terra santa, da nova terra e do novo céu, mas um lugar esquecido, abandonado, que as pessoas não irão para lá, porque é um lugar amaldiçoado por Deus, onde haverá para sempre ranger de dente, e a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Estarão lá dentro, Apocalipse 21:8, medrosos que indecisão, que não decidiram por Cristo, os incrédulos, não creram no Evangelho, os abomináveis, crimes sexuais, homicidas, assassinatos, adúlteros, infidelidade conjugal, feiticeiros, misticismo, ocultismo, idólatras, outros no lugar de Deus, e mentirosos, quem ama e pratica a mentira.